pessoal, meu nome é Alice Vailan do Azul Celeste Atelier e hoje eu estou inaugurando meu canal aqui no YouTube. Para quem ainda não me conhece, eu trabalho com artesanato há 9 anos e em 2020 eu criei o Azul Celeste Atelier, onde trabalho com costura criativa e sublimação. Além das peças prontas, eu também vendo os painéis sublimados para que outras artesãs produzam peças usando as estampas diferenciadas aqui do ateliê. Vocês podem conferir lá no meu site que vai estar disponível na descrição desse vídeo. E para esse primeiro passo a passo, eu trouxe essa peça que é um porta-kit higiene bucal. Essa é uma peça bem prática. Ela tem uma abertura no meio e por dentro tem um bolsinho de plástico cristal, onde dá para colocar pasta de dente, escova e fio dental. E um outro bolsinho sem zíper, que dá para colocar uma toalhinha. Então, vamos ao passo a passo? Primeiro eu vou apresentar o painel sublimado desenvolvido para fazer essa peça. Ele vem assim em duas partes, uma para o bolsinho interno e outra para o corpo da peça. Além desse painel sublimado, a gente vai usar o nylon dublado para estruturar, o bagum como forro, plástico cristal, esse que eu estou usando é o 030, além de zíper, um cursor, montana, botão imantado com rebite e viés para finalizar. A estampa que eu escolhi para fazer esse passo a passo é essa aqui de raposinhas que eu já cortei. E agora, usando o próprio painel sublimado como molde, a gente vai poder riscar o verso do bagum e cortar. Se você não for usar o painel sublimado, o link para baixar esse molde vai estar na descrição desse vídeo. Agora a gente vai fazer a marcação de onde a gente vai dobrar a nossa peça para formar a aba. Repare que no molde existem dois cantos mais arredondados. Esses cantos se referem à aba do nosso porta-kit de higiene, que vai fazer esse movimento. E aí com uma régua medindo do início da aba, a gente vai marcar 11 centímetros com uma caneta e depois a gente faz um pique com a tesoura. Agora com o nosso bagum marcado, vamos para a montagem dos bolsinhos internos. A gente vai começar pelo bolsinho sublimado, que se refere ao recorte menor do painel. Nessa peça, eu não vou colocar forro nesse bolso, porque o nylon 600 ele já possui um bom acabamento para esse tipo de peça. Então, eu vou só fazer um acabamento com viés na borda. E aí eu começo vincando o viés bem no meio e encaixo o recorte bem na marcação central do viés, fazendo uma costura de pesponto. Já estou aqui na minha máquina, coloquei uma linha de bordado e a agulha número 14. Feito isso, o bolsinho já está pronto para ser costurado no bagum. Ele fica posicionado na parte inferior do corpo da peça, se alinhando aos cantinhos menos arredondados. Posicionando certinho aqui, é só passar uma costura de segurança ao redor. Agora a gente vai fazer o bolsinho com zíper. Com o cristal já cortado, a gente vai fazer o acabamento com viés em uma das bordas maiores, da mesma forma que a gente fez nesse bolsinho aqui. Feito isso, a gente vai pregar o plástico já com viés em uma das bordas do nosso zíper. Para isso, eu costumo trocar o calcador e usar esse próprio pré-zíper, para que a costura fique o mais rente possível.
Nessa etapa, eu troquei a linha da bobina e coloquei uma na cor do zíper, para ficar o mais discreto possível. Depois de prender o zíper no bolso, agora é só fazer o acabamento na outra borda do zíper da mesma maneira. E nessa etapa, eu continuo usando o calcador para zíper. Nosso bolsinho está praticamente pronto. Agora é só colocar o cursor e prender ele no nosso bagum. Para costurar o bolso no bagum, a gente vai posicionar ele bem na marcação que a gente fez lá no início. E aí, tendo ele bem posicionado nessa marcação, agora é só fazer uma costura de pesponto nesse viés e em seguida fazer uma costura de segurança ao redor do bolso. Terminando essa etapa, a gente já tem a parte interna do nosso porta-kit higiene pronta. Com a parte interna pronta, agora a gente vai estruturar a parte do corpo da nossa peça. Para isso, a gente vai usar uma camada de nylon dublado ou nylon acoplado, que é essa espuma bem fininha, com uma camada de nylon atrás. A textura do próprio painel sublimado ajuda bastante a fixar e permite que a gente faça uma costura de segurança sem que ele escorregue. Feita a costura de segurança, a gente vai fazer a marcação do botão. Do início da aba para cima, a gente vai marcar 5 centímetros bem no meio da largura total da nossa peça. Feita a marcação, eu já apliquei a parte fêmea do meu botão aqui. E aí, a gente já pode unir a parte interna e externa, lembrando que a parte do plástico cristal vai ficar atrás da parte fêmea do nosso botão. E aí a gente já pode fazer uma costura de segurança em toda a volta. Unindo essas duas partes, nossa peça está quase pronta. Eu estou aqui com a lapela de montana que eu vou colocar para fazer o fechamento dessa peça. O montana é esse material sintético com avesso que parece uma camurça. E ele é muito usado para fazer esse tipo de acabamento. Nele, eu já fiz um pesponto com um nylon 60 e vou posicionar bem no centro aqui na parte inferior da nossa peça. Vou usar um pouquinho de cola de contato para fixar e facilitar na costura. Agora é só fazer o acabamento com o viés em toda a volta da nossa peça. Eu começo dobrando a ponta do viés bem na diagonal, abrindo a borda externa do viés, ó, dessa maneira. E inicio a costura com um pé de máquina. Eu normalmente não uso marcação do próprio viés como base, mas sim o meu calcador.
Eu só uso como base a marcação do próprio viés quando tiver mais ou menos o mesmo tamanho da margem do meu calcador. Chegando aqui no final da nossa costura, eu ultrapasso um pouquinho do início da costura e corto o excesso de viés. Agora na parte do arremate, eu abro a borda do viés que ficou por fora e encaixo o viés que ficou por dentro nele, dessa maneira. E aí a gente vai rebater, ó. A gente vai virar o viés pro lado de fora e prender com um clipe, ficando esse arremate. E aí a parte do nosso arremate vai ficar assim. E agora a gente já pode rebater esse viés a toda volta. Terminando a costura de pesponto e cortando todo o excesso de linha, nosso porta-kit de higiene bucal já está pronto. E para quem quer costurar essa peça no tecido de algodão, dá para fazer da mesma maneira que eu ensinei aqui. É só substituir o recorte sublimado pelo tecido de algodão já estruturado na manta. Eu vou deixar aqui embaixo o molde em PDF para vocês baixarem e fazerem da maneira que preferirem. E para quem não tem esse botão de pressão com rebite, pode usar o botão tic-tac comum, que também fica legal. Bom, espero que tenham gostado desse passo a passo e até a próxima!